E aí galera, beleza? Hoje eu trouxe uma questão que ela não é de nenhuma prova, acredito eu. Eu achei ela na internet e achei ela bacana. Ela aborda umas ideias que eu ainda não abordei em nenhuma questão aqui no canal, eu acho. Então achei interessante trazer pra vocês. Ela tem umas outras variações dela. Eu vou deixar depois umas variações dela pra vocês treinarem as ideias. Beleza? Então vamos lá. A questão é essa. 3 raiz de 5, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 3, raiz de 5 e vai indo assim infinitamente. Como é que a gente pode resolver isso? Uma questão que assusta um pouco de primeira, né? Mas vamos lá. Então, a gente tem um monte de raiz aqui. O razoável a se pensar é transformar isso aqui em potência, né? Que nem uma questão que eu já resolvi aqui de integral com um monte de raízes também que a gente transformou em potência. E deu pra resolver. Então vamos transformar isso aqui em potência. Transformar isso aqui em potência, eu vou ficar com 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Assim vai indo, né? Infinitamente. Como são todas raízes quadradas, o meu expoente aqui vai ficar sempre 1 meio. 1 meio, 1 meio, 1 meio. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ficar com 3. Esse 3 não está elevado a nenhum expoente, né? Então, é simplesmente 3. Esse 5, ele está dentro desse parênteses aqui. Esse parênteses aqui está elevado a 1 meio. Então, vezes 5 elevado a 1 meio. Vezes esse 3 está dentro desse segundo parênteses. Esse segundo parênteses está elevado a 1 meio, que está elevado a 1 meio. Pela propriedade das potências vai ficar 1 quarto. Então, vezes 3 não 1 quarto. Vezes esse 5 está nesse terceiro parênteses. Esse terceiro parênteses elevado a 1 meio, que está elevado a 1 meio, que está elevado a 1 meio. Pela propriedade das potências, multiplica todas as potências, vai ficar 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, 1 oitavo. Vezes 5, não 1 oitavo, beleza? Agora, vezes 3, daí vai indo, né? Vezes 3, na 1, 16 avos, vezes 5, na 1, 32 avos, e vai indo infinitamente. Então, razoável se pensar agora, né? É juntar todos os 3 e todos os 5. Então, vamos fazer isso. Isso ali vai ficar igual a 3 na 1, pela propriedade das potências, né? Quando a base é igual, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1 quarto mais 1 16 avos mais vai indo até infinito. Vezes 5, pela mesma propriedade das potências, 5 na 1 meio mais 1 oitavo mais 1 32 avos mais vai indo até infinito. Então, nosso problema vai se resumir a resolver esses dois somatórios. Resolvendo esses dois somatórios, a gente bota o resultado aqui e pimba, acha o resultado daquela expressão feia lá. Então, vamos resolver esses dois somatórios. Chamar esse somatório aqui de S1 e esse somatório aqui de S2. Vamos resolver primeiro S1, depois a gente vai para S2. Então, o S1 ele é igual a 1 mais 1 quarto mais 1 16 avos mais e vai indo até infinito. Então, ele vai ser igual a 1 mais 1 quarto. O que é 1 quarto? É 1 sobre 2 ao quadrado, né? Mais, o que é 1 16 avos? 1 16 avos é 1 sobre 2 a quarta, que é 1 16 é 4 vezes 4. E 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, 2 na quarta, beleza? Então, v mais, e daí vai indo, né? 1 sobre 2 na sexta, mais 1, vai indo. Então, aqui a gente já viu o padrão que vai se estabelecer nesse somatório, né? Ele vai ser sempre 1 sobre 2 elevado a um número par. 1 sobre 2 elevado ao próximo par. 1 sobre 2 elevado ao próximo par. E vai indo assim infinitamente. Então, se eu tenho k números, o meu penúltimo número vai ser o número k menos 1, né?
Então, o meu penúltimo termo ele vai ser 1 sobre 2 elevado a 2k menos 1. Por que 2k menos 1? Por que 2k menos 1? K menos 1 é o meu penúltimo termo. Agora, por que multiplicado por 2? Porque eu tenho que garantir que esse termo ele vai ser par. Então, qualquer número multiplicado por 2 é par. Então, o meu k menos 1 vezes 2 ele vai me garantir que o meu antepenúltimo termo seja par. Então, o meu último termo mais 1 sobre 2 na 2k. Por que 2k? Porque ele vai, sendo 2k, ele vai garantir que o meu último termo também seja par, já que todos os meus termos aqui são pares. Então, isso aqui vai ser o somatório de 1 sobre 2 na 2k, com k indo de 0 a infinito. Beleza? Como é que a gente pode resolver isso aqui? Tem uma estratégia para resolver esses tipos de somatórios. A estratégia é multiplicar esse somatório por algum número, alguma constante, alguma coisa que quando eu subtrair o resultado da expressão que eu multipliquei da primeira dela, eu tenho alguns termos cancelados. Porque daí se eu cancelo alguns termos, fica bem mais fácil de eu trabalhar com ela, né? Então, a gente olha aqui. Por que eu podia multiplicar isso aqui para cancelar alguns termos daqui quando eu subtraísse a multiplicada da primeira? Podia pensar em multiplicar por 2, talvez, né? Porque eu tenho um monte de 2 aqui. Então, se eu multiplicasse por 2, olhando para cá, eu teria 2S1 igual a 2 mais 2 sobre 4, que é 1 meio, mais 2 sobre 16 avos, que é 1 oitavo, mais vai indo. Então, 1 meio, se eu subtraísse a 2S1 da S1, eu teria 2 menos 1 e 2, daí eu teria 1 meio e 1 quarto, 1 oitavo e 1 16 avos, ou seja, nenhum termo ia fechar para quando eu subtrair ela uma da outra, cancelar algum termo. Então, por que eu posso multiplicar? Posso talvez pensar em multiplicar por 4. Porque se eu multiplicar por 4, aqui ó, eu tenho 4 aqui. Se eu multiplicar por 4 o 1 quarto, eu vou ficar com 1, que é o termo anterior. Se eu multiplicar por 4 o 1 16 avos, eu vou ficar com 1 quarto, que é o termo anterior. Ou seja, se eu multiplicar por 4 e diminuir a 4S1 da S1, vai cancelar sempre o termo anterior. Então vamos fazer isso. Multiplicando por 4 a 4S1, eu vou ficar com... Multiplicando por 4, eu vou multiplicar essa aqui. Beleza? Nessa forma da S1. Eu vou multiplicar ela por 4. Eu vou ficar com 4 vezes 1, que é 4, mais 4 vezes 1 sobre 2 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 1. 4 mais 1. 2, vou ficar aqui, 2 ao quadrado sobre 2 à quarta, que vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado sobre 2 à sexta, vai ficar 1 sobre 2 à quarta. 1 sobre 2 à quarta. E vai indo assim infinitamente até chegar ao k menos 1º termo. Olha, isso aqui, vou reescrever ela aqui. Vou escrever aqui. 1 sobre 2 na 2k menos 1. Isso aqui, se eu inverter, né? Se eu botar isso aqui pro numerador, eu vou ficar com 2 elevado a 2, 1 menos k, que é 2 elevado a 2 menos 2k. Agora, se eu multiplicar isso aqui por 2 ao quadrado, que é o que eu estou fazendo ali com todo mundo, né? Multiplicar por 2 ao quadrado, eu vou ficar com 2 elevado a 2 menos 2k mais 2, que é 2 na 2 mais 2, 4 menos 2k, que é 2, boto 2 em evidência, 2 vezes 2 menos k,
que é transformando de volta para isso aqui, botando de volta no denominador, eu vou ficar com 1 sobre 2 elevado a 2k menos 2, beleza? Então, isso aqui quando eu multiplico por 2 ao quadrado, eu fico com isso aqui. 1 sobre 2 elevado a 2k menos 2. Mais. Isso aqui, quando eu multiplico por 2 ao quadrado, vou fazer aqui no cantinho também. Esse cantinho aqui. Agora, 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a 2k. Botando isso aqui no numerador, que nem eu fiz com o outro, eu vou ficar com 2 elevado a menos 2k. Agora, se eu multiplicar isso aqui por 2 ao quadrado, que nem eu estou fazendo com todo mundo aqui, eu vou ficar com 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a menos 2k, que pela propriedade dos expoentes das potências, conserva a base e somos expoentes. Fica 2 elevado a 2 menos 2k. Boto 2 em evidência, eu vou ficar com 2 elevado a 2 vezes 1 menos k, que botando de novo para o denominador, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2k menos 1. Então, isso aqui, quando eu multiplicar por 2 ao quadrado, eu vou ficar com isso aqui. Mais 1 sobre 2 elevado a 2k menos 1. Agora, se eu subtrair a 4S1 da S1, olha aqui que legal. Vou subtrair a 4S1 da S1. 4S1 menos S1, eu vou ficar com essa expressão aqui. 4 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 à quarta, mais vai indo, mais 1 sobre 2 na 2 vezes k menos 2, mais 1 sobre 2 na 2 vezes k menos 1, menos, vou fazer aqui embaixo, menos a S1, né? A S1 é isso aqui. Então, menos 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 à quarta, mais 1 sobre 2 à sexta, mais, vai indo, mais 1 sobre 2 na 2, k menos 1, mais 1 sobre 2 na 2k. Então, subtraindo aqui, né? Subtraindo isso aqui, eu vou ficar com 4S1 menos S1, 3S1, igual a 4. Esse 1, ó, 1 menos 1, esse 1 vai embora. 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 2 ao quadrado, esse vai embora. 1 sobre 2 à quarta, 1 sobre 2 à quarta, vai embora. Esse aqui, 1 sobre 2 à sexta, vai ter 1 sobre 2 à sexta aqui, vai embora com esse. Esse 1 sobre 2 na k menos 2, vai ter 1 sobre 2 na k menos 2 aqui, que é o anterior a esse, vai embora com esse. E esse 1 sobre 2 a k menos 1, e 1 sobre 2 na 2k menos 1, vai embora. Então, eu vou ficar só com, olha que legal, olha que bacana, olha que bonito. Eu vou ficar só com 4 menos esse termo aqui que não cancela com ninguém desse aqui, né? 4 menos 1 sobre 2 elevado a 2k. Então, o meu S1, meu primeiro somatório, ele é 4 terços menos 1 sobre 3 vezes 2 na 2k. Beleza? Só que eu tenho esse meu k, eu tenho infinitos números. Então, o meu k, ele tende ao infinito. Então, eu quero o limite disso aqui quando ele tende ao infinito, quando k tende ao infinito. Então, o meu S1, na real, ele vai ser o limite de quando k tende ao infinito dessa expressão. 4 sobre 3
menos 1 sobre 3 vezes 2 na 2k. Quando k tende a infinito, isso aqui vai tender a infinito. Eu tenho um número, eu tenho 1 sobre um número muito grande. Então isso aqui, essa expressão aqui, esse termo ele vai tender a zero. Então eu vou ficar só com esse termo que é constante. Então o meu S1 ele vai ficar sendo 4/3. Então o meu primeiro somatório eu já resolvi. Agora vamos para o meu segundo somatório. O meu segundo somatório, que é 1/2 mais 1/8, meu S2. S2 é 1/2 mais 1/8 mais 1/32 mais vai indo até o infinito. Isso aqui, transformar para potência, que nem eu fiz anteriormente no S1, eu vou ficar com 1/2 mais 1/8. 8 é 2 ao cubo, mais 1/32, que é 1 sobre 2 na quinta, mais vai indo, né? Vai indo até infinito. Então, aqui a gente já percebeu o outro padrão, o padrão do somatório 2, que ele vai indo 1 sobre 2 elevado a todos os números ímpares, né? Que 1 sobre 2 na 1, 1 sobre 2 na 3, 1 sobre 2 na 5, depois vai ser 1 sobre 2 na 7, 1 sobre 2 na 9, e vai indo infinitamente. Então, isso aqui, se eu tiver k termos aqui, meu penúltimo termo, ele vai ser 1 sobre 2 elevado a k menos 2. Já explico por que k menos 2. E o meu último termo, 1 sobre 2 elevado a k. Sendo k, ele tem que ser número ímpar, né? Tem que ser um número ímpar. Então, k, ele tem que ser 2p mais 1. Beleza? Com p sendo inteiro. Então, isso aqui ele me garante que o meu k ele vai ser um número ímpar. Agora, por que eu botei k menos 2 aqui, não k menos 1 que nem eu botei lá? Porque se eu botasse k menos 1, eu teria k menos 1 igual a 2p mais 1 menos 1. Esse 1 vai cancelar aqui, eu vou ficar com 2p. Então, o meu expoente aqui, que seria k menos 1, ele seria 2p. Se ele é um múltiplo de 2, ele seria um expoente par. O que não é verdade, né? Porque todos os expoentes aqui são ímpares. Então, por isso eu botei k menos 2. 2 na k menos 2 vai me garantir que, olha, porque daí k menos 2 vai ser igual a 2p mais 1 menos 2. Que vai ser 2p menos 1. Qualquer número par menos um número ímpar sempre é um número ímpar. Então, o anterior a esse termo vai ser 1 sobre 2 na k menos 3. Porque k menos 3 vai me dar 2p mais 1 menos 3, que é 2p menos 2. Não, vai ser 2k menos 4. Desculpa. 2k vai ser k menos 4, porque k menos 4 vai ser 2p mais 1 menos 4. Isso. E daí vai dar 2p menos 3, que vai ter um número par menos um número ímpar. O próximo vai ser k menos 6, porque daí vai ficar com 2p mais 1 menos 6, que vai ser 2p menos 5, que é um número ímpar. Então isso aqui vai me garantir que o meu expoente aqui ele vai ser sempre ímpar. Beleza? Então, vamos lá, vamos resolver esse somatório aqui. Bom, para resolver esse somatório aqui, a gente vai resolver com a mesma ideia praticamente que a gente resolveu o S1.
Então, vou reescrever ele aqui. O meu S2, separar aqui, para não confundir. O meu S2 ele vai ser 1 sobre 2 na 1, mais 1 sobre 2 na 3, mais 1 sobre 2 na 5, mais vai indo até infinito, mais 1 sobre 2 na K menos 2, sendo K 2P mais 1 com P inteiro, mais 1 sobre 2 na K, sendo K 2P mais 1 com P inteiro. Beleza? Então vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Tentar achar algum número aqui para multiplicar, que quando eu subtrair a multiplicada da anterior, cancele termos para ficar mais simples de eu resolver. Então, bom, como a gente já tinha multiplicado por 4 lá, vamos tentar multiplicar por 4 aqui, né? Vamos ver se dá certo. Então, vamos lá. Multiplicando por 4, eu vou ficar com 4S2 igual a 2 ao quadrado sobre 2. Eu vou ficar com 2 mais 2 ao quadrado sobre 2 ao cubo. Aqui vai sobrar 1, então eu vou ficar com 1 sobre 2 na 1, mais 2 ao quadrado sobre 2 na 5. Aqui vai sobrar 3, então eu vou ficar com 1 sobre 2 na 3. Então vai indo, mais 1 sobre 2 na K menos 2. Vamos fazer aquela mesma análise que a gente fez lá antes. Isso aqui, não vou fazer detalhado que eu não fiz lá antes, né? Agora eu vou fazer um pouco mais ligeiro. Isso aqui vai ficar 2 na 2 menos K. E daí, quando eu multiplicar por 2 ao quadrado, eu vou ficar com 2 na 4 menos K. Se eu inverter de novo, eu vou ficar com 1 sobre 2 na K menos 4. Então, isso aqui vai ficar 2 na K menos 4, mais ali, aquilo ali se eu inverter, vai ficar com 2 na menos K. Se eu multiplicar por 2 ao quadrado, vou ficar com 2 na 2 menos K. Se eu inverter, vou ficar com 1 sobre 2 na K menos 2. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 na K menos 2. Então, olha, eu tenho termos iguais, ó. Então, quando eu subtrair uma da outra, eu vou cancelar alguns termos e vai me facilitar a conta. Então, 4S2 menos S2, eu vou ficar com 2 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 ao cubo, mais, vai indo, mais 1 sobre 2 na K menos 4, mais 1 sobre 2 na K menos 2, menos a S2, menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 a 5, mais, vai indo, mais 1 sobre 2 a K menos 2, mais 1 sobre 2 na K. Então, esse 1 meio vai cancelar com esse 1 meio, esse 1 na 2 ao cubo vai cancelar 1 sobre 2 ao cubo, esse 1 sobre 2 à quinta vai cancelar com 1 sobre 2 à quinta que vai ter aqui, esse 1 sobre 2 na K menos 4 vai cancelar com esse 1 sobre 2 na K menos 4 que vai ter aqui, esse 1 sobre 2 na K menos 2 vai cancelar com esse 1 sobre 2 na K menos 2, e eu vou ficar só com 3S2 igual a 2 mais 1 sobre 2 na K. Menos 1 sobre 2 na K, desculpa. Então, o meu S2 vai ficar 2 terços menos 1 sobre 3 vezes 2 na K. Só que o meu K, ele vai até o infinito, né? Ele tende ao infinito. Então, eu quero o limite do S2 quando o K tende ao infinito. Então, o meu S2, na verdade, vai ser o limite de quando K tende ao infinito de 2 terços menos 1 sobre 3 vezes 2 elevado a K.
Como esse k tende a infinito, esse termo aqui tende a zero. Então, esse termo tende a zero, eu vou ficar com S2 igual a 2/3. Então, agora a gente tem já os somatórios. Vou pegar outra folha aqui. A gente tem já os somatórios. Então, aquela expressão maluca lá, 3 raiz de 5, raiz de 3, raiz de 5, raiz vai indo infinitamente. Ela é igual a isso aqui, que é 3 na S1 vezes 5 na S2. Então, ela é igual a 3 na S1, que a gente achou aqui, 3 na 4/3, vezes 5 na S2, que é 5 na 2/3. Então, isso aqui, transformando para raiz, passando para raiz, eu vou ficar com raiz cúbica de 3/4 vezes raiz cúbica de 5². Aqui vai sair um 3 para fora, eu vou ficar com 3 raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5². Então, eu vou ficar com 3 raiz cúbica de 3 vezes 25, que é 3 raiz cúbica de 75. Então, o resultado daquela expressão feiosa, horrorosa lá, é 3 raiz cúbica de 75. Legal, né? Aqui daí vai estar as outras variações dessa questão que eu falei que tinha. Que são outras variações dessa questão para vocês tentarem e exercitarem as ideias que foram trabalhadas aqui. Essa daqui, essa segunda aqui, é a questão mais fácil. Essa daqui é um pouquinho mais complicada. Essa daqui exige um pouco de cálculo 2, uma noção básica de séries. Ela é a mais fácil de todas, só que exige um pouquinho de conhecimento de séries. Essa aqui eu resolvi, na minha opinião, a mais difícil delas. Então é isso. Se vocês quiserem que eu resolva essas aqui, comenta aí que eu resolvo em uns próximos vídeos. Então é isso, beleza? Valeu, até a próxima.